Olá! Começou a Copa do Mundo de Donald Trump e Gianni Infantino. É a Copa da vergonha, da exclusão, da discriminação, do racismo e dos ingressos a preços astronômicos. Um país governado por um neofascista como Donald Trump não tem condições de organizar, de realizar um torneio visto como um congraçamento mundial de países e povos. A Copa do Mundo sempre foi politizada. A Itália de Benito Mussolini organizou a Copa de 1934 como uma apoteose ao fascismo e o país ganhou o primeiro de seus 4 títulos. A Itália seria bicampeã em 1938. A vitória da Alemanha Oriental em 1954 foi um marco no renascimento da Alemanha depois de ser arrasada na Segunda Guerra Mundial. Em 1970, no pior momento da ditadura militar brasileira, o regime aproveitou o tricampeonato para tentar forjar uma ideia de união nacional, com músicas como Todos Juntos Vamos Pra Frente Brasil, quando o país estava profundamente dividido. Foi pior ainda em 1978, quando a sanguinária ditadura militar da Argentina, não que a brasileira não fosse, mas a Argentina matou muito mais, é acusada por até 30 mil mortes. A Argentina comprou o Peru, que sofreu uma goleada de 6-0, que eliminou o Brasil. E num dos maiores escândalos da história do futebol, o ditador Jorge Rafael Videla chegou a entrar no vestiário do Peru para intimidar os adversários. Em troca, a Argentina deu um empréstimo de dezenas de milhões de dólares ao Peru, na época governado pelo ditador Francisco Morales Bermúdez. O filho do ditador era o chefe da delegação peruana na Copa. Essa história é contada no livro La Vergüenza de Todos, do jornalista argentino Pablo Yonto, que eu tenho aqui na minha biblioteca, mas recomendo, mas agora não achei, não cheguei nem a procurar muito. Em 2006, a Alemanha comprou votos de delegados da FIFA para tirar a Copa que deveria ser na África do Sul, para marcar o fim do regime, quer dizer, mais de uma década depois do fim do regime segregacionista do Apartheid, a ditadura da minoria branca num país de imensa maioria negra. A Copa de 2010 foi realizada na África do Sul. Nas 2 últimas Copas, antes dessa, na Rússia e no Catar, os países sedes foram acusados de fazer manobras escusas e comprar delegados para ganhar a concorrência. A Rússia já tinha iniciado a guerra contra a Ucrânia em 2014, a Copa na Rússia foi em 2018, e o Catar é um micropaís com apenas uma cidade grande e um clima tão insuportável que a Copa de 2022 foi realizada em dezembro. Centenas de trabalhadores migrantes morreram nas obras dos estádios e havia uma preocupação sobre como os torcedores LGBTQ seriam recebidos num país muçulmano, mas pelo menos os torcedores foram bem recebidos. Com sua cara de pau habitual, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, declarou um ano depois que a Copa do Catar foi a melhor da história. Depois de se aproximar da família real catariana e bajular seus líderes, Infantino atingiu um nível de puxa-saquismo sem precedentes com Trump, que sofre de um narcisismo patológico. Durante a cerimônia de entrega dos prêmios do Mundial de Clubes da FIFA, disputado no ano passado, nos Estados Unidos, Infantino chamou Trump para o palco e ele não saiu mais enquanto os jogadores do Chelsea de Londres festejavam a vitória, um tanto estupefatos com a presença de Donald Trump entre eles. Com certeza, Donald Trump estará de novo lá em 19 de julho, no final desta Copa, para entregar a taça ao campeão. Em dezembro do ano passado, depois que Trump não ganhou o Prêmio Nobel da Paz, o que seria um absurdo, havia bombardeado o Irã meses antes, Infantino criou o Prêmio da Paz da FIFA, sob medida para o atual presidente dos Estados Unidos, o pior da história daquele país e uma desgraça para a humanidade. Trump deveria estar preso, como Jair Bolsonaro, pela tentativa de golpe de Estado de 6 de janeiro de 2021, quando seus seguidores tentaram impedir a certificação da vitória de Joe Biden.
Esta Copa foi dividida em 3 países da América do Norte, era uma oportunidade de mostrar a integração do subcontinente, que está ligado por um tratado de livre comércio desde 1993, entrou em vigor em 94, o NAFTA, o o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Depois Trump mudou algumas vezes, mas a ideia é que esses países se integrassem. Essa Copa seria para celebrar esta integração, mas desde que voltou à Casa Branca em janeiro do ano passado, Trump sobretaxou e hostilizou os países vizinhos, chegou a ameaçar anexar o Canadá. Um país em guerra não deveria ter o direito de sediar um evento para a confraternização dos povos. O Irã pediu à FIFA para transferir os seus jogos da primeira fase para o México. Infantino disse não. O governo Trump decidiu, então, que a delegação iraniana teria que entrar e sair dos Estados Unidos no dia dos jogos. Depois mudou. A decisão mais recente das autoridades dos Estados Unidos é que o Irã poderá entrar no país na véspera. Depois dos jogos, volta para sua base em Tijuana, no México. Mas vários membros da delegação iraniana foram barrados e o lote de ingressos para a torcida iraniana foi cancelado. Torcedores de outros países têm dificuldades por causa da política anti-imigração de Trump. Os torcedores locais de origem estrangeira temem a truculenta polícia de imigração, ICE, a Gestapo do regime trumpista, que prende, tortura e mata impunemente, inclusive situação dos Estados Unidos. A delegação do Senegal foi humilhada ao ser revistada publicamente, chegou num voo charter, ao ser revistada ostensivamente ao chegar aos Estados Unidos. O melhor juiz, é isso, que o Trump é racista e discrimina os africanos. O melhor juiz de futebol africano, somaliano Omar Artan, foi barrado no aeroporto internacional de Miami e mandado num voo para a Turquia, mesmo tendo o passaporte diplomático e visto para uma entrada única nos Estados Unidos. Ele não poderá apitar jogos no Canadá e no México, porque os juízes foram para um treinamento final em Miami. Artan foi recebido como herói na Somália, um dos 12 países cujos cidadãos estão totalmente proibidos de entrar nos Estados Unidos desde junho do ano passado. Ele foi convidado pela UEFA, a União das Federações Europeias de Futebol, para apitar a final da Supercopa Europeia. Esta é a Copa da discriminação. O racismo é uma das bases ideológicas da extrema-direita nos Estados Unidos, ao lado do fundamentalismo cristão e do anticomunismo. Trump já chamou países africanos de buracos de merda e lamentou que o país não receba mais imigrantes da Noruega. Outra questão que afasta o público e os torcedores estrangeiros dos estádios nesta Copa é o preço dos ingressos. Oficialmente, no site da FIFA, custavam entre $60, cerca de R$307 pela cotação de hoje, e $10.990, pouco mais de R$56.000 para a final. Mas, como a FIFA adotou a tarifa dinâmica, os jogos que têm mais concorrência têm preços aumentados, os ingressos podem chegar até perto de R$1 milhão, 118 vezes mais do que o previsto. Esta é a Copa de Trump e de Infantino, com 48 países, 104 jogos, 78 nos Estados Unidos, 13 no Canadá e 13 no México. O jornalista Pedro Redig, um amigo pessoal meu, comentou: com bom humor um tanto mal-humorado, só faltou convidar o São Cristóvão e o Madureira, clubes menores do Rio de Janeiro. Só resta esperar que o bom futebol e os grandes craques criem espetáculos que a gente possa curtir pela televisão, longe dos Estados Unidos de Donald Trump e de sua política de imigração neofascista. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter. Twitter não tenho mais porque o
o Elon Musk, depois que o Elon Musk fez gestos nazistas, eu resolvi sair do Twitter. Então me siga no Instagram, LinkedIn, Substack e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.